Graça e paz, irmãos, mais um devocional de oração, onde nós podemos estar aqui mais uma vez, colocando as nossas vidas diante do Senhor e também sendo edificados pela sua palavra. Nós muito felizes hoje de poder estar aqui com um colega, de curso, nós que estamos fazendo o Instituto Bíblico, com ênfase em plantação de igrejas, e hoje estamos aqui com o missionário Anderson, que está conosco aqui para estar falando um pouquinho sobre o que Deus tem feito através da sua família, através do seu ministério. Seja muito bem-vindo aí, Anderson, ao nosso devocional. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa transmissão. Para mim é um motivo de alegria muito grande compartilhar daquilo que Deus tem nos proporcionado, nesses dias de várias mudanças, podemos assim dizer, enfrentando ainda essa pandemia, mas nós podemos assim perceber a mão de Deus operando em nossa vida no Brasil. E eu tenho acompanhado esses momentos, que o irmão tem, com a graça de Deus, transmitido não só para a tua igreja, mas para todos aqueles que têm essa oportunidade de acompanhar. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito agradável e eu me sinto muito feliz de participar com isso. Não somente isso, mas de dividir a mesma sala contigo e com outros irmãos que eu tenho aprendido bastante. E eu gostaria de frisar isso também, da bênção que vocês são para a minha vida, para o meu ministério e para o meu amadurecimento espiritual também. Então, creio que é isso aí. Amém, amém. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de quem é o Anderson, a sua formação até aqui, conhecer um pouco da sua família, conhecer um pouco da trajetória ministerial também do nosso irmão, e o que Deus tem feito através também da sua vida. A gente vai conversar nesse bate-papo de hoje, que vai falar muito sobre essa questão do preparo, da questão do cuidado com a igreja, nesse tempo de pandemia, Muitas pessoas aí sofrendo, Não há ninguém que não esteja sofrendo, obviamente, Muitos sofrendo, alguns sofrendo mais, outros menos, mas muitas pessoas aproveitando essa oportunidade, Nós temos aí oportunidade de fazer mais cursos, Podemos estar nos preparando de uma forma que talvez não pensávamos antes dessa pandemia, Então, janelas que se apresentaram nesse tempo aí e que nós vamos conversar um pouco com o Anderson sobre isso também. Mas antes, nós vamos estar orando, como nós sempre colocamos esse momento devocional diante do Senhor, para que tudo que nós fizermos aqui seja para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu vou estar orando, colocando esse momento diante do nosso Deus. Deus, nós agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome. Não estamos aqui no nome da Igreja Presbiteriana, não estamos aqui no nome do Rodrigo, no nome do Anderson, mas estamos aqui no nome de Jesus Cristo. E nós somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, através, mais uma vez, da tecnologia, ó Pai, que une, ó Pai, tantas pessoas nesse momento, que o Senhor tem abençoado, ó Pai, usado também essa plataforma do YouTube, ó Pai, para estar alcançando, ó Pai, pessoas e pessoas ao longo, ó Pai, desse Brasil tão grande e também ao redor do mundo. Que o Senhor nos ajude nesse tempo a podermos estar, ó Pai, sendo edificados através da Tua palavra, na instrumentalidade do Teu servo, que o Senhor continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o ministério, ó Pai, que o Senhor continue conduzindo, dando discernimento, sabedoria, ó Pai, vindo de Ti, ó Pai, para que Ele conduza, ó Pai, todos os passos do seu ministério, ó Pai, a partir da Tua palavra e sendo fiel a ela. Amém. Que o Senhor abençoe, ó Pai, também ali as pessoas da congregação de Terezinha, onde o Anderson hoje está apoiando, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã, ó Pai, da qual o Anderson hoje, ó Pai, está sendo guia, sendo ali, ó Pai, aquele que está responsável, ó Pai, em estar levando a palavra de Deus, ó Pai, aqueles irmãos, instruindo, ó Pai, ensinando, e que eles possam, ó Pai, estar, ó Pai, sendo abençoados através da Tua palavra, sendo bem conduzidos, ó Pai, através da fidelidade do Teu servo. Que o Senhor nos ajude nesse tempo tão difícil, ó Pai, tão diferente que estamos enfrentando,
mas que com a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Pai, possamos continuar olhando para Cristo Jesus e caminhando firmes, ó Pai, para a Nova Jerusalém, nos santificando a cada dia. No nome poderoso de Cristo que nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Bom, nós já conhecemos o Anderson aí, né, desde o ano passado, né, conhecemos o Anderson aqui em Pernambuco, né, em Garanhuns, né, através do nosso curso aqui que viemos fazer, né, e desde que nos conhecemos aí, né, fomos aí aperfeiçoando, né, essa amizade, desenvolvendo aí, né, conversas, né, sobre ministério, sobre igreja, sobre estar desenvolvendo, né, ministério, aprendendo aqui, livros ali, né. Temos sempre trocado algumas figurinhas, né, Anderson? Mas alguns irmãos aqui talvez conheçam o Anderson, mas alguns irmãos não conheçam o Anderson. Então, melhor do que o Anderson para apresentar o Anderson, eu acho que não tem, né? Então, É verdade. Conte um pouquinho aí a sua história, né? Um breve relato aí sobre a sua caminhada, sobre a sua família, né? E também a trajetória ministerial que até aqui o Senhor tem te proporcionado. Amém, meu irmão. A minha história, ela vem dos meus bisavós. Meus bisavós já eram evangélicos, e da denominação que hoje eu faço parte. Meus bisavós já eram presbiterianos. A minha avó morreu com 87 anos, orando pela minha vida, para que Deus me usasse de alguma forma, né? Ela passou a vida toda na igreja de Heliópolis, saudosa Nair Campos. E desde muito cedo Deus me chamou para comunicar as verdades dele, né? E aí já na adolescência, 17 anos, ainda não na igreja presbiteriana, mas do Brasil, mas na igreja presbiteriana fundamentalista, eu fui ordenado diácono e conheci o meu primeiro campo missionário. Foi mesmo meio que de repente, mas eu entendo que foi um propósito de Deus para despertar realmente esse chamado para a missão, para evangelismo, para desbravar realmente o campo. Então, com 17 anos de idade, eu fui para um campo em Jupi. Havia uma dificuldade lá na igreja e os pastores tiveram que sair e um missionário teve que tomar a rédea, tomar a ponta. Então, eu aprendi muito nesse campo de Jupi, ainda pela Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Após 2 anos neste campo, né, recebemos alguma ajuda da Coreia, a igreja foi estabelecida, as coisas começaram a andar, e aí eu me apaixonei pela mulher da minha vida, minha esposa, onde até hoje nós vivemos pela graça de Deus. Temos 2 filhos, o Arthur de 11 e o Theo de 3 anos. Né? E aí conheci o pastor Hernando no IBN e aprove a Deus também que eu voltasse para a igreja da minha avó, das minhas raízes, e eu voltei para a IPB, onde eu estou até hoje há mais de 10 anos. Então, continuamos o trabalho de missões. Todavia, eu trabalhava no comércio, secularmente, será que assim podemos dizer? Então, eu era supervisor de uma multinacional e ganhava muito dinheiro com isso, né? Já casado com a minha esposa, e continuava fazendo essas missões no final de semana. Né? E aí eu fui para outros campos, fui para o campo de Lagoa do Ouro, só que a missão, a visão missionária que Deus estabeleceu para mim e foi crescendo com a medida do tempo, não estava mais conciliando com o meu trabalho, que era de supervisor em uma multinacional. De forma que eu fiquei entre a cruz e o punhal. A empresa exigia que eu trabalhasse sábado e domingo. Todavia, eram os dias disponíveis que eu tinha para fazer minhas missões, os avanços evangelísticos, as visitas, de forma mais intensa, coisa que eu não poderia no meio da semana. E aí eu tive que escolher. Ou eu abraçava as missões,
a plantação da igreja, realmente esse avivamento que eu amo e busco causar nos lugares onde eu chego, ou eu abraçava de vez isso, ou me agarrava à minha carreira de supervisor nessa multinacional. Enfim, ou eu agarrava o meu salário, de 6 salários mínimos na época, ou eu largava tudo e ia viver da missão. E até então eu não tinha nenhum órgão que me sustentasse. Mas sempre certo de que a missão é de Deus. Então, após 5 anos dessa empresa, eu pedi a demissão dela. E aí foi uma surpresa para todo mundo, né? Inclusive para a igreja. Porque a igreja, por mais que achasse interessante essa minha divisão na vida, eles ficaram receosos quanto à minha manutenção, né? Como é que você ganha tantos salários mínimos e abandona para viver da fé em algo que ele ainda não está vendo, se alguém vai estender a mão, se alguém vai auxiliar. Mas a missão, ela veio em primeiro lugar. O Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que sustenta. E aí eu pedi demissão, e você sabe que quando se pede demissão, você não tem aqueles valores rescisórios que teria se você fosse demitido. Então eu fiz uma carta dizendo à empresa que eu estava indo para uma obra muito maior, e que era a obra de Deus. E aí eu agarrei de vez as missões e passei a fazer missão de forma integral no campo missionário, né, e não de forma mais reservada ou aleatória. E Deus é aquele que me sustenta e me sustentou até o dia de hoje. Então, fico muito feliz porque Deus só confirmou o meu chamado após essa decisão. Então, após esse susto, esse baque em todo mundo, através dos dias, dos meses, dos anos, Deus tem conduzido a nossa história e se especializando, de fato, em missões e avanços missionários. Então, isso é a minha paixão, e isso eu entendo, minha família entende, e a igreja que eu faço parte entende que Deus me chamou para isso. Então, eu fico muito feliz e honrado em Deus ter me encaixado nesse propósito de anunciar as boas novas. Então, até então, eu tinha uma formação, eu tenho uma formação em bacharel em teologia, mas não é aceito pela igreja em que eu faço parte, a Igreja Presbiteriana do Brasil, de forma que eu ingressei novamente no IBN, tinha feito uma tentativa quando era da fundamentalista em me formar, mas infelizmente não deu para continuar, de forma que agora estou estudando com os irmãos, aproveitando algumas grades que eu já tinha cumprido. Então, hoje eu sou bacharel em teologia, me fazendo um curso de plantação da igreja, junto com os irmãos, e também faço uma pós-graduação em teologia sistemática pelo SPN. Mas eu me limito a dizer que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, e sou muito feliz, porque tenho a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, né? Mas eu encurtei aqui, mas foi todo um período de adaptação, não só para mim, mas para os meus filhos também, porque a condição de vida, o modo operante, né, da família mudou bastante com essa mudança, né? Mas hoje, uma das maiores felicidades que eu tenho ao olhar para trás e perceber tudo isso, quando o meu filho de 11 anos olha para mim e diz: pai, eu quero ser missionário igual ao senhor. Então, para mim, é uma confirmação muito grande daquilo que Deus tem realizado na minha vida. Porque ele viu todo esse processo de amadurecimento, de fato, da vocação, de fato, do chamado. Ele viu todo o período de desbastamento que Deus nos fez passar para que hoje nós podemos, assim dizer, que somos uma família missionária.
E apesar de tantas lágrimas que ele presenciou, de tantas provações que ele presenciou, ele olha nos meus olhos e diz: pai, eu quero ser um missionário. Então, dá a entender que Deus tem sido glorificado com a nossa família, e onde quer que a gente chegue, Deus tem se mostrado presente e realizado ali a obra. Então, eu creio que é isso, um grande resumo daquilo que Deus tem feito na nossa história. Hoje, nós somos da congregação presbiteriana em Terezinha, né? Há pouco mais de 2, 3 meses nós estamos lá. Então, estamos recém-chegados no campo. Então, nós chegamos lá, passamos 30 dias lá, e aí já a pandemia já se instalou, e aí houve toda uma mudança no roteiro e no mapeamento que nós estávamos fazendo. Então, hoje eu não consigo dizer que nós, assim, temos todos os planos, que nós nos estabelecemos totalmente para o campo e já temos todas as coordenadas para fazer com que aquele campo cresça dentro dos parâmetros estabelecidos, né? Mas nós estamos, assim, nos moldando a situação e também à medida que nós estamos conhecendo os irmãos. Há um processo de conhecimento ainda nesse campo. Mas estamos muito felizes de estar lá, de estar conhecendo os irmãos, de estar amadurecendo junto com eles. Então, esse é um pouco do relato da história da vida do missionário Anderson, né? Não há tanto drama, não. Há mais Deus que drama nessa história. Muito bom, né? Conhecermos um pouquinho aí da história, né, do irmão Anderson, né? Essa trajetória sempre muito diferente, né, para cada um, né? Um chamado que Deus faz, né, para cada um, né? Mas mostrando, né, que sempre há aquilo que o apóstolo Paulo fala, né, em uma das suas cartas, né, que ele considerou tudo como refúgio, né, por amor a Cristo, né? E nós precisamos realmente aí trabalhar muito nosso coração, né, para que não estejamos segurando alguma coisa que pareça ter valor, né? Mas o maior valor que temos é Cristo. E que bom, né, que Deus, através, né, da sua graça e do Espírito Santo dele, também pôde estar fazendo essa obra aí, né, de transformação no coração, né, e alinhando aí o propósito para que ele já tinha, né, antes da fundação do mundo, reservado para o Anderson e também para a sua família. Bom, Anderson, nesse tempo aí, né, que nós estamos vivendo, né, um tempo muito diferente, né, nós temos conversado muito aqui sobre isso, nós já conversamos aqui sobre o cuidado com idosos nesse tempo, o jovem cristão nesse tempo, o cuidado com a família nesse tempo, mas eu gostaria de abordar hoje, né, com o irmão, a questão do estudo nesse tempo. Nós falamos também sobre educação de um modo geral, né? Até foi com a irmã Maricineia. Tanto educação para os nossos filhos, né, na forma aí, acadêmica, né? E também educação cristã nos moldes da escola dominical. Mas hoje, né, falando justamente sobre essa questão do preparo, né, do missionário, preparo do pregador, preparo do pastor, né? Como é que está esse tempo, Anderson? Como é que você está aproveitando esse tempo ou se organizando nesse tempo de distanciamento social, né? Tendo aí uma rotina nova com os filhos em casa, né? Com a esposa também em casa, né? Convivendo. Talvez a esposa agora já esteja até retomando aí o trabalho de forma presencial, né? Você vai poder falar exatamente como está funcionando, mas se a esposa tiver, né, voltado para o trabalho presencial, nós temos aí agora uma rotina também difícil, né, porque os filhos estão em casa, né, e filho em casa tem alimentação, tem a dinâmica de brincadeira, de dar aquela advertência, de ajudar no estudo. Como é que está sendo essa dinâmica do estudo em casa, na perspectiva, Anderson, sua, né? Não é na perspectiva do filho, né? Não é na perspectiva da esposa, na sua. Como é que está sendo essa organização para você estar aí lidando com seus estudos nesse tempo? Rodrigo, vou te dizer uma coisa. Foi uma mudança muito radical, meu irmão. Primeiro porque, assim, no campo houve essa mudança e, naturalmente,
A nossa família teve que se adaptar à realidade deles, né? Nós chegamos no campo, houve um crescimento muito considerável, e aí nós não queríamos perder o fio da meada e não perder esse entusiasmo inicial que pesaria no sentido de conhecimento, no sentido de conhecer de fato a realidade de cada um, né? Mas de que forma isso afetou os nossos estudos? Veja só, à medida em que a pandemia ia se estendendo, a gente ia revendo o nosso dia a dia. A gente não conseguia programar um mês inteiro. No máximo, nós programávamos 15 dias. Relacionado ao meu estudo, o primeiro momento que veio na minha cabeça, eu digo, vou aproveitar. Vou aproveitar esse momento, e aí eu me inscrevi na pós-graduação. Digo, vou aproveitar esse momento à noite, vou absorver o máximo que eu puder para desenvolver melhor o meu ministério. E aí me inscrevi nessa pós-graduação. E aí continua se estendendo a pandemia. O que foi que eu fiz? Me inscrevi em um curso de latim. Eu digo, eu vou fazer um exegese melhor do texto aqui falando em latim. E após isso eu estava concluindo um curso de homilética. Então, juntou tudo ao mesmo tempo e as coisas chegaram a um ponto que eu sentei com a minha esposa, disse, filha, é o seguinte, tem os estudos, tem o IBN, talvez eu tenha exagerado de todo esse conteúdo, mas também chegou a hora de priorizar. O que é que nós queremos da nossa vida e qual o destino que nós vamos tomar daqui para frente. Resultado, nós pesamos em nossa balança familiar, oramos bastante e entendemos que do jeito que estava, não dava para continuar. Ou seja, eu, com todos esses estudos, dando uma assistência nova à congregação, numa nova perspectiva mais eletrônica numa zona rural, então você já avalia a dificuldade que é com irmãos muitas vezes que não sabem manusear o aparelho, os aplicativos. Então, com a criação dos filhos, com essa nova modalidade dos filhos estudarem, e a nós também. Então, o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão de que alguém teria que ceder. E minha esposa optou por pedir demissão do trabalho para me dar uma assistência maior, porque nós entendemos de que, nesse momento, investir no estudo e na abrangência maior dos irmãos seria a prioridade. Então, hoje, nós priorizamos os estudos, né? Principalmente o meu estudo, porque a família é que me dá o suporte para que hoje eu consiga me dedicar totalmente à pós-graduação, aos cursos, ao IBN. Então, minha esposa e eu decidimos que ela me faria essa cobertura para que hoje eu pudesse estudar com maior tranquilidade. Aí você me diz, agora ficou fácil? Não, não ficou fácil. Ficou melhor, bem melhor, mas não ficou fácil, né? Porque existem algumas coisas que a gente consegue administrar a um certo grau. Mas quando se trata de filhos, nós não temos o domínio total, porque o imprevisto é constante. O imprevisto é constante, né? A preocupação é constante. Existe toda uma carência no mundo que agora nós temos que nos adaptar. Questão de higiene, a atenção é maior para os meninos, né? O fato da esposa ter saído do trabalho porque nós entendemos que isso seria melhor para o nosso ministério, para a nossa família. Isso também requer uma responsabilidade maior da minha parte, né? No sentido de você está bem, meu amor, algo que eu possa fazer para lhe ajudar, você abriu mão disso, a favor disso, porque você entendeu que na escala de valor
e isso aqui é mais valioso, mas você está bem com essa decisão, após tomar essa decisão, você está bem. Vamos pensar também no seu ministério, que é com as crianças, com o grupo de louvor, de que forma você vai se preparar. Então, esses são os nossos próximos passos. Tá certo? Ela abriu mão para me dar suporte, mas agora, de que forma eu posso devolver isso, de forma que ela também seja edificada com seus estudos. Então, é uma salada que, se a gente souber administrar, ela soa ao nosso favor, ela edifica as nossas vidas, entendeu? Mas eu creio que nesse período em que nós estamos ausentes da igreja, eu acho que é até por obrigação nós nos entregarmos maior estudo, até por meio do estudo se adaptar a essa situação. Muito bom, Anderson. São decisões, né, difíceis, né, que a gente tem tomado, né, durante esse tempo, né, algumas decisões muito importantes, porque assim nós temos conversado muito sobre essa questão do retorno, né, e algumas igrejas já voltaram, né, algumas empresas já voltaram, né, sempre com alguma escala, né, proporcional, obviamente, mas a gente não sabe, né, quanto tempo que isso vai durar, né? Na verdade, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai durar com isso. E aí a gente tem que estar realmente se preparando, não somente para um retorno, mas se preparando, né, nesta adaptação a quanto tempo isso vai durar, né? Então, estarmos, como você falou, melhor, né? Não é que é mais fácil, né? Mas estar cada vez mais preparado para enfrentar essas situações, né, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, quanto melhor sentado, adaptado eu tiver nessa cadeira, né, dessa pandemia, melhor eu vou enfrentar isso, menos desgaste eu vou sofrer e menos emocionalmente também eu vou ser afetado por isso, né? Porque nossos filhos estão em casa, né, a esposa agora em casa também, né? É a minha realidade também, Anderson, né? Aqui a Fabíola também, ela, apesar da formação dela também em fisioterapia, ela tem estado realmente aí nos ajudando, né, contribuindo muito, né, para o nosso ministério, né, com os nossos filhos, né, apesar dela fazer também o IBN, né, então a parte da manhã a gente fica junto ali, mas temos feito também, graças a Deus, a pós-graduação também, muito pela ajuda que a Fabíola tem nos dado, porque sem a ajuda dela, obviamente não teríamos essa oportunidade de estarmos fazendo isso, né? Isso eu também enxerguei como uma grande oportunidade nesse tempo, preparação, né? Já que não temos deslocamentos aí, né? Que temos aí agora, só agora que nós retomamos aqui na Igreja de Heliópolis, né? E mesmo assim a gente tem conseguido manter isso. Mas aí, antes, dentro dessa dinâmica, né, que você colocou, né, dessa nova realidade que nós estamos enfrentando, os estudos, essa nova posição também aí dentro da sua família, essa dinâmica nova, né, que vocês se reorganizaram, né, orientados pelo Espírito Santo de Deus, né, para essa caminhada. Dentro dessa perspectiva, como é que está sendo aí esse aporte também da sua família, né, dentro desse ministério que se iniciou, né, nesse ano, dentro praticamente dessa pandemia, né, numa nova comunidade, né, ali na congregação em Terezinha. Como é que está sendo aí você comentou, né, que tem aí já um mapeamento, né, conhecendo os irmãos um pouco mais, mas como é que tem sido essa experiência de estar dentro de uma congregação, né, muito por meio da tecnologia, né? E usando, né, dessas ferramentas com irmãos, né, que também têm alguma dificuldade, né, porque são irmãos de uma área rural, né, mas como é que tem sido essa experiência sua? Conta um pouquinho para a gente aí, quais as estratégias que você tem usado, quais as formas de comunicação que você tem usado com os irmãos e os tipos de trabalho que você veio desenvolvendo antes desse retorno, né, que aí na congregação vocês já tiveram. Rapaz, nós erramos bastante quanto a isso. Nós fizemos várias tentativas para se adequar aos irmãos. Foi um trabalho de resiliência muito forte. Tem sido um trabalho de resiliência muito forte. E eu cheguei à conclusão que não tinha uma receita para que eu pudesse abraçar todos. De forma que tem essa vantagem da congregação,
de você saber da realidade de cada um, por não ter um número tão exorbitante de membros. Então, tem essa vantagem da congregação de você acompanhar mais de perto a realidade de cada um, segundo a sua faixa etária, segundo as suas necessidades. A princípio, nós pensamos, vamos enviar vídeos com mensagens, com palavras de apoio nos dias do culto, para que supra essa necessidade e eles consigam reunir a família para assistir o culto junto. E aí eu peguei o violão, né, e comecei a fazer um culto e enviar. Só que o retorno não foi o esperado. Há uma dificuldade muito grande na internet e os vídeos não baixavam e eles não conseguiam assistir e eu não tinha um feedback disso. Eu não tinha a informação se ele estava assistindo ou não, né? E ficava muito receoso de entrar em contato com os irmãos e dizer, e aí estão assistindo? E eles ficavam receosos de dizer que não estavam conseguindo. Até que alguém se manifestou e disse, meu irmão, tá difícil para a gente. E aí eu mudei a abordagem. No lugar do vídeo eu mandei áudio. E aí mandamos áudio e aí disse, ó, passamos a mandar um áudio por algum tempo, e aí eles começaram, eles não estavam, não, eu gesticulo bastante, né? Só falta para pular da cadeira. E por só deles não estar vendo isso, eles pensavam que eu estava triste, que eu estava abatido do outro lado, não estava vendo minha afeição. Irmão, você está triste, o que está acontecendo? As mensagens, né? Porque é diferente só ouvindo a pessoa, né? E aí eu digo, rapaz, também está dando errado. E aí eu comecei a adotar tudo. Eu mandava o vídeo, mandava o áudio, e aí para alguns irmãos eu comecei a ligar. Meu querido, como é que você está? Né? Eu percebi que a partir dessas maneiras, eles começaram a se abrir mais. Né? Agora eu tive que abordar todas essas maneiras. Eu tive que mandar vídeo, áudio e ligação. Porque a realidade deles, muitos celulares não tinham essa tecnologia que a maioria tem, né? É aqueles lanterninha, aqueles só fazem ligação mesmo. E aí eu passei a ligar. E após as ligações, foi que o universo começou a se abrir. E eu pude perceber uma das maiores lutas que eu tenho tido na congregação e nas pessoas que eu assisto, que é o trauma que essa pandemia trouxe, principalmente para o idoso. E aí eu comecei a se adaptar e a buscar informações para que de que forma eu seria útil na vida deles, de que forma eu atenderia maior essa necessidade, esse trauma, essa paura de sair de casa, de tocar em objetos, de ir para a igreja, né? E aí a gente começou a descobrir uma série de dificuldades, né, relacionada à pandemia, relacionada a tudo aquilo que eles estavam vendo na televisão, ouvindo no rádio e ouvindo dos vizinhos, né? Então, só a partir de tentar de estabelecer todas as tentativas foi que eu descobri que de fato a ligação, o corpo a corpo, será que assim podemos dizer, o ao vivo soa bem mais eficaz do que qualquer tipo de gravação. Entendi. Então, eu cheguei a essa conclusão. O ao vivo, o chamar o nome, o sentir perto, é mais eficaz do que qualquer tipo de gravação, seja vídeo ou seja áudio. Então, eu comecei a estabelecer isso. A ligar, a fazer leitura e oração por telefone individualmente. Essa é a minha realidade. Em uma igreja que tem 100 membros, pode? De poder, pode, mas já é inviável. Não sei como seria. Você ligar para 100, 200 membros e fazer uma ministração para cada um deles. Entendi. É realmente assim a dinâmica, né, e realidade, né, de cada um, né, e dentro não só da quantidade de pessoas, né, mas dentro da característica, né, desse local, né, que cada um de nós está, né.
Então, obviamente, talvez um vídeo, né, para um outro centro, né, um centro urbano, né, um centro, né, mais tecnológico, né, ele possa ter aí um nível de aceitação muito melhor, né, do que foi aí, e talvez a ligação fosse algo mais invasivo, né, mas dentro da realidade que você está hoje, né, e achei legal aí essa questão de você colocar, né, errei bastante, né, porque às vezes a gente só coloca aí as vitórias, né, a gente só coloca o que a gente acerta, né, mas tem muito erro, né, tem muita coisa que a gente tentou, né, enxergou que seria uma possibilidade, né, viu até outras pessoas fazendo, né, mas nem tudo, né, dá para a gente encaixar na realidade que a gente está ambientado nesse momento. Que bom que a igreja tem sido, né, edificada, né, tem sido suprida, né, assistida, e nós devemos realmente estar nos esforçando, né, para estar servindo esses irmãos, né? Parece, né, Anderson, assim, no início, né, me pareceu que seria algo que nós teríamos mais facilidade, né, por conta da tecnologia, né? Mas eu me enganei também, sabe? Na verdade, a gente ficou trabalhando mais, né? A gente estuda mais, trabalha mais, a gente tem que se desdobrar mais, mesmo não tendo aí o deslocamento, né? Tipo, de sair de casa para ir na casa do irmão e tudo mais. Mas quando você fazia uma visita, você fazia 2, 3 visitas no dia, né? Aquele mais avançado aí fazia 5 visitas, né? Hoje você consegue fazer 10, 12 visitas num dia, porque você está fazendo uma visita via telefone ou via chamada de vídeo, né? Então, acaba que isso despende mais tempo, né? E às vezes o irmão quer comentar alguma coisa a mais, né? Se abrir, como você bem colocou, né? Porque muitas pessoas estão sofrendo mesmo nesse tempo, né? E somente nessa conversa pessoal que a gente consegue aí puxar, perguntar, estar mais próximo ali desse irmão. Bom, Anderson, nós também, algumas igrejas já voltaram, né, ao culto público, né? Aqui na igreja de Heliópolis nós voltamos a 2 domingos, né? A igreja, né, a congregação em Terezinha também já voltou, né? E aí, como é que foi esses preparativos para a volta? Você comentou que a igreja também tem aí um número, né, grande de pessoas idosas, né? Como é que está sendo aí a adaptação, né, para essas pessoas? Como é que foi a recepção? Ó, vamos voltar. Eles ficaram alegres, receosos, estão com medo? Os que podem estão indo mesmo, ou só os que não podem que estão desejosos de ir? Quem tem isso, né? Tem um trauma aí, né? Tem uma galera que pode ir e não está indo. Mas não vai. E aqueles que não podem estão loucos para ir, né? Aí eu não sei se eles estão com vontade de ir só porque não podem ou se estão com vontade de ir mesmo e iriam, né? Aí tem uma distância, né? Mas como é que está sendo essa experiência do retorno, né, da adaptação que teve que ser feita, e como é que está aí no nível de percepção sua, o medo, a ansiedade, como é que você está conseguindo medir isso também da congregação? Rapaz, houve, mesmo antes de sair o decreto, já havia por parte da congregação uma pressão muito grande para que nós voltássemos. Por quê? Porque na cidade de Terezinha, algumas igrejas, passando por cima do decreto, da ordem municipal, do Conselho da Vigilância, enfim, elas não fecharam. E com isso, eu, como missionário, eu passei a sofrer uma pressão muito grande para que nós abríssemos. E aí houve todo o período de conscientização, o porquê que nós não estávamos abrindo. E aí, com essa nova etapa, com essa nova fase, eu comecei a fazer o trabalho inverso. A princípio, o trabalho de conscientização para não abrir. E agora, o reverso. O trabalho de conscientização com a necessidade de se abrir. E aí, os que estavam motivados permaneceram. Mas é uma triste realidade isso que nós acabamos de falar. Seria um momento em que a juventude
teria que sustentar a sua igreja, não simplesmente financeiramente, mas com a sua presença. Nós sustentamos a nossa igreja com a nossa presença. E aí, a minha expectativa como missionário é que a juventude ia tomar frente. Vamos voltar, não, e a mocidade vai, e nós vamos fazer isso, e nós vamos contagiar os duvidosos. Mas, na verdade, a gente tem percebido que está voltando de uma forma muito tímida ainda. É uma forma muito tímida, né? A congregação Terezinha, graças a Deus, é uma congregação que ora bastante, né? Ora bastante. E no culto de oração nós temos uma quantidade de pessoas boas, né? Dentro da nossa realidade. Mas já nos outros cultos é uma escassez muito grande. Ou seja, esse trabalho de conscientização, de volta ao culto, vai demorar mais do que o da conscientização para fechar as igrejas. Então, tem sido uma realidade que ainda eu estou me adaptando. Eu estou me adaptando no sentido que, assim, houve lacunas nos membros, né, que devem ser preenchidas antes que alguns voltem. Que tamanho é essa lacuna? Eu ainda estou a descobrir. Então, de forma muito tímida, um ou outro está chegando, e a nossa oração é que um ou outro chegando, e à medida que eles forem chegando, nós venhamos a voltar a cultuar da forma que nós cultuávamos antes da pandemia. Quanto aos de maior idade, de menos idade, o trabalho infantil ele está perdendo bastante. É algo que eu estou me relocando, porque é difícil prender a atenção da criança quando algo é simplesmente eletrônico. É um desafio para a professora, é um desafio para os pais. Então, na congregação, um trabalho muito tímido, porque eu já não tinha uma equipe para isso. Então, se eu já não tinha uma equipe, agora você avalie a dificuldade que é de estabelecer os parâmetros necessários para hoje. Então, houve também a questão do templo, da higienização do templo, dos aparelhos para aferir a temperatura, do álcool em gel. Então, nós preparamos tudo isso para tornar o ambiente assim seguro para quem chega a primeira vez. Mas mesmo diante disso, é uma realidade nacional que a pessoa se sente mais seguro na fila da lotérica do que na igreja, com um espaço de 1,5 m, todas as janelas abertas, álcool em gel, e todo um ambiente controlado para aquela situação. De que forma isso vai mudar? Eu vou continuar pregando o evangelho e orando para que isso mude em breve. Quando? Deus proverá. Mas, em sumo, há uma atividade muito tímida ainda do retorno aos cultos. Na verdade, isso aí pode ser até que alguma igreja esteja aí tendo resultados diferentes, né? Mas nos poucos aí que nós temos aí conversado, né? Pastores, missionários, né? Tem sido essa a realidade mesmo, né? Uma expectativa muito grande, né? Com os jovens, né? Para estarem, né, em algumas posições, mas também abre também, né, Anderson, um ponto aí de interrogação ou um ponto de exclamação, no sentido de quanto esses jovens estavam preparados, né? Há uma questão também aí, obviamente, uma meia-culpa, né? Vamos colocar aí, né, uma meia-responsabilidade também, de um olhar que precisamos ter mais clínico tanto para os adolescentes quanto para os jovens. Temos preparados, né, esses adolescentes e jovens para assumir posições, porque algumas pessoas, né, por conta de comorbidade ou até de idade, não podem estar frequentando os cultos. Presbíteros, diáconos, né, pessoas que tinham funções na igreja, estão impedidas mesmo de estarem indo, né? E também uma cultura na nossa igreja que para exercer algumas coisas precisa ter aquela função, né?
a gente não pode dar aí, de repente, uma liturgia para um jovem fazer, porque ele não é diácono, ele não é presbítero, né? Ele não é dirigente do louvor, né? Um exemplo, né? Então, aí eu não posso dar a liturgia para o jovem fazer. O jovem não pode pregar na igreja porque ele não está fazendo teologia, ele não é presbítero, ele não é diácono, né? Então, a gente vê aí algumas barreiras, né? Que, por exemplo, a minha trajetória mesmo começou, eu não era diácono, né? Eu não era presbítero, né? E eu fui convidado por um amigo para um trabalho da juventude da igreja dele para estar pregando. E aí eu achei engraçado, assim, na época, Anderson, que eu nunca tinha pregado. Eu falei assim, como é que eu recebo um convite, uma coisa que eu nunca fiz, né? E aquilo me colocou realmente ali numa situação que nós já estávamos orando, né, para que Deus mostrasse, né, o que de fato era o nosso ministério. E eu falei assim, rapaz, eu só não vou mesmo se minha filha, a Fabíola estava grávida, né, da Micaela, eu falei, eu só não vou se minha filha nascer nesse dia. Se ela nascer um dia antes, eu vou. Se ela nascer um dia depois, eu vou. Agora, se ela nascer Eu vou também. eu não vou ter como estar, né? Mas fui, rapaz. E aí, dali em diante, né, entendi qual era o chamado de Deus para minha vida. Mas porque fui colocado, né, à prova, né? Abriram essa oportunidade, né? Exatamente. Então, hoje, a gente não vê muito isso, né? E aí, eu tô falando isso aí, já deve ter uns 10 anos, sabe, antes, para mais. Então, a gente não vê muito isso, um jovem que não esteja fazendo o IBN, que não esteja fazendo seminário, ele está pregando na igreja, né? Então, como é que você vai esperar agora que esse jovem dê um estudo, que esse jovem seja professor de escola dominical, que esse jovem possa fazer um vídeo, né, de mensagens curtas? Você não vai conseguir, porque você também não está Isso é dando, verdade. né, dando oportunidade. Então é algo para a gente também pensar também e trabalhar. Essa pandemia revelou algumas deficiências que, a partir de agora, a gente tem que repensar, né? Ou pelo Exatamente. menos colocar em pauta, dizer, olha, isso ocorreu devido a erros, né? Vamos corrigir a partir de agora. Exatamente. E como você colocou, bem colocou também o trabalho com as crianças, né? Eu acho que o mais afetado, né, é o trabalho com as crianças, né? A SAF, né, de alguma forma ainda se movimentou, né, de forma nacional, mas de forma local também a gente vê também. Me surpreendeu a SAF não ter feito mais, né? A UPH, ela vem na batida, né, que E infelizmente, sempre né, a UPH está nesse ritmo mesmo, assim, muito, né, lento, né, mas a gente precisa estar revendo algumas coisas, né, eu acho que vale a reflexão, né, de tudo que a gente está vivendo, porque podemos continuar nisso há mais tempo, né, permanecer nessa pandemia durante mais tempo, ou poderemos ter outras, né, isso se mostrou também aí, né, Anderson, uma situação que daqui os próximos anos, né, quem que pode nos livrar aí de não termos outra, né, a não ser o nosso Deus, mas vemos aí como somos frágeis, né, vemos como que um vírus tão pequeno, né, trouxe aí males, né, no mundo todo, afetou grandes economias, não só o Brasil, mas a igreja tem que ver meios de continuar avançando, né, não é para recuar, não é para esconder em cavernas, é para nós estarmos avançando, e é isso que Jesus nos ensinou. Bom, meu irmão, o papo é sempre muito bom, né? Se deixar, a gente eu fala odeio. aqui até amanhã, né? Mas Sem dúvida. sendo generosos aí com os irmãos que já são muito generosos comigo, sabe, Anderson? Os irmãos aqui são muito generosos. Eles ficam aqui 1 hora e meia nos nossos devocionais. Eu acho isso de uma generosidade de Deus, sabe? Só Deus É a mesmo. graça de Deus, né? É a graça nos irmãos, né, nos aturando nesse tempo todo. Mas agora nós vamos estar passando, né, a palavra para o nosso irmão Anderson para estar trazendo a reflexão dessa tarde para os nossos corações, né, que Deus mais uma vez te use, meu irmão, para a glória dele, né, para que nós possamos ser edificados através da tua palavra e também da sua instrumentalidade. Deus te abençoe.
Irmão Anderson, me ouve? Ele já vai retomar aqui. Bom, irmãos, tivemos aí uma pequena queda de energia aí com o nosso irmão Anderson, mas ele já está aqui de volta, né? E nós poderemos estar aí ouvindo, né, a palavra de Deus através do nosso irmão. Que Deus abençoe, meu querido. Amém, Rodrigo. Muito obrigado. Amados irmãos, essa tarde eu queria fazer uma pequena reflexão de um texto que tem falado muito com o meu coração, que fica no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Os irmãos que estão em casa têm essa possibilidade de pegar sua Bíblia e abrir no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada afora. Amém? Amém. Irmãos, no nosso bate-papo, nós falamos aqui da estratégia e da forma com que os irmãos estavam correspondendo às nossas tentativas eletrônicas de acesso à vida deles. E aí eu falei que nós erramos bastante, porque há uma dificuldade para que se perceba o sentimento, havia uma dificuldade para que as pessoas se abrissem e mostrassem de que forma eles estavam absorvendo, enfrentando, combatendo essa nova nossa realidade em meio à pandemia. E aí eu me deparo com esse texto, né? Em meio à dificuldade das pessoas se abrirem, eu me deparo com esse texto. Eu me deparo com esse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, cego, em volta de uma capa, maltrapilho, à beira do caminho, escanteado, esquecido por muitos. E aí eu fico a pensar que eu não me pareço em quase nada com esse homem. Rodrigo também não se parece quase nada, muito pelo contrário, um jovem bonito, com um sotaque muito elegante. Eu tenho certeza também que os irmãos em casa, nesse aspecto físico, não se parecem nada com Bartimeu. Bartimeu estava ali na expectativa de que alguém lhe oferecesse uma moeda, que lhe desse algum bem, algum proveito para o seu dia a dia, mendigando à beira do caminho. Nesse aspecto, eu me deparo com Bartimeu e digo: nesse aspecto eu não me pareço contigo, Bartimeu. Mas, amados irmãos, por que eu iniciei falando da dificuldade das pessoas se abrirem? Porque, muito embora, nesse aspecto físico, financeiro, eu não me pareço com Bartimeu, mas nesse aspecto da necessidade existencial de ser humano, de ser alguém, de ser visto, de me abrir, de que alguém olhe nos meus olhos e diga: Anderson, o que queres que eu te faça? Rasgue esse coração, me diga em nome de Jesus o que é que está se passando na tua mente, o que é que está se passando no teu coração. Sacuda a poeira e abra realmente as porteiras do teu entendimento, do teu coração, e me diz o que é que está havendo contigo. Nesse aspecto, eu me coloco frente a frente com Bartimeu.
Nesse aspecto, eu me coloco na mesma fila que Bartimeu, quando Jesus olha para ele e diz o seguinte no versículo 51, que queres que eu te faça? Ou seja, me diga o que se passa, o que tu queres, o que está acontecendo, por que me chamas, por que me aflige, e é nesse aspecto que eu quero tocar essa tarde. Na expectativa, eu trago essa reflexão, irmãos, na expectativa de que você que está ouvindo se abra para alguém no sentido do teu dia a dia, porque é possível, eu não estou dizendo que seja, mas é possível que tenha uma dificuldade que acorde com você, almoce com você, jante com você, durma com você, esteja presente nos seus sonhos e nos seus pesadelos. E por que eu digo isso na expectativa de estar certo? Porque pelo fato de ser humano, irmãos, há sempre uma sensação de que falta alguma coisa. Há sempre uma sensação de que algo pode se concretizar de outra forma na minha vida. Há sempre um querer enrustido, mesmo que de forma muito protegida, eu não expresse isso para alguém, nem para Jesus. Nesse maravilhoso texto, essa pergunta que Jesus faz para Bartimeu, o que queres que te faça? Ela mesmo, Rodrigo e demais irmãos que estão me ouvindo, essa pergunta que Jesus faz para Bartimeu, o que queres que te faça? Parece que ela ecoa dentro deste lugar que eu estou aqui no meu escritório, muito simples, mas é um lugar onde eu reflito das coisas de Deus, repenso a minha vida. Então, essa pergunta que Jesus faz, que queres que eu te faça? Essa pergunta deve ecoar no teu coração aí, essa tarde, no lugar onde você está. Por quê? Porque isso nos ajuda a discernir os meus sentimentos, as minhas carências, os meus desejos, o meu querer. Mesmo que de uma forma muito maquiada, nós temos que ser sinceros e íntegros para dizer que existe um querer enrustido muitas vezes em cada um de nós e que a história de nenhum de nós é diferente da história de Bartimeu. Bartimeu era cego, queria ver. E é possível que aí dentro do coração você queira alguma coisa. Que algo mude, que algo se concretize, que algo se materialize. E eu queria refletir um pouco acerca disso, abordar um pouco essa esfera do querer que muitas vezes nos aflige. Algumas abordagens na esfera do querer. Baseado nesse texto, irmãos, eu entendo que na esfera do meu querer como cidadão, como ser humano, eu tenho que ter prioridades. Versículo 46 diz que quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão o acompanhava. E aí eu observo Bartimeu. Quem era Bartimeu? Cego, mendigo, pedinte. E a gente sabe que a quantidade de pessoas que passa, ela é de total importância para aquele que pede. Olha, se não passar pessoas, por que eu vou pedir? Por que eu vou estar naquele local? Então, Bartimeu estava no momento certo, na hora certa, na perspectiva de um mendigo. Porque, de fato, era a chance que ele tinha de pedir ali que alguém lhe desse uma moeda, uma nova capa. A gente passa aqui, você que mora em Garanhuns, a gente passa aqui no centro da cidade, em época de pagamento, do dia 25 ao dia 5. E a gente vê que aumenta o fluxo de pessoas pedindo. Por quê? Porque a possibilidade de você arrecadar é bem maior. E nessa chance aqui era uma chance muito boa para Bartimeu. De forma que ele teve que priorizar no coração dele. Não, peraí. Eu vou pedir aqui ao pessoal que está passando ou eu vou clamar por Jesus? E ele priorizou clamar por Jesus. Tudo aquilo que Bartimeu pedia era necessário e fundamental para o seu dia a dia. Mas ele teve que priorizar. Outro poderia dizer assim, eu vou pedir aqui à multidão,
não vou perder essa oportunidade de pedir à multidão. E lá na frente eu encontro Jesus. Mas Bartimeu não, ele priorizou em seu coração clamar por Jesus. E nesse período, irmãos, em que muitas coisas são necessárias, eu quero aplicar na nossa vida que nós devemos priorizar Jesus na nossa caminhada. Era preciso para Bartimeu, era necessário Bartimeu pedir um auxílio. Não tinha INSS, não tinha recurso governamental, ele tinha que pedir, era extremamente necessário que ele pedisse. Mas mais que necessário, urgente, necessário e vital é clamar por Jesus. Essa é a nossa prioridade. Na nossa escala de querer, nós temos que priorizar Jesus. Se nós não termos essa prioridade nesse tempo de pandemia, nós vamos causar danos, talvez, irreversíveis aos olhos do homem, a nossa vida, a nossa família. Então, nessa esfera do querer, eu tenho que ter prioridade. Priorize Jesus. Essa é a aplicação que eu tenho baseado nesse tópico. E, em segundo lugar, irmãos, é que nessa esfera de prioridade, eu tenho que ter ciência que nem todos querem aquilo que eu quero. Veja só o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dentro dessa esfera do querer, que Jesus já observava em Bartimeu, além de Bartimeu definir a sua prioridade, ele tinha também que entender que nem todos querem aquilo que você quer. Nem todos querem aquilo que eu quero. O querer não é uma estrada de mão única. Nem sempre o meu querer se une, converge no querer do meu irmão, no querer da pessoa que está ao meu lado. Então, se faz necessário que eu esteja firmado no meu querer. Bartimeu só queria ser ouvido. E a multidão o repreendia. O querer da multidão era exatamente o inverso de Bartimeu. Queria que ele apenas se calasse. E se há um querer dentro de mim, há uma necessidade, eu tenho que ter essa ciência, meus irmãos. Que nem todos vão querer aquilo que eu quero. Nós devemos estar firmados nessa esfera do querer. Por quê? Porque tem muitas pessoas, Rodrigo, que começaram até querendo, mas hoje não querem mais. Tem pessoas que estavam querendo, ansiosos para que as portas se abrissem, para que voltassem a cultuar. Não querem mais. Nessa esfera do querer, nós temos que ter prioridade, temos que ter a certeza que nem todos querem aquilo que eu quero. E tem hora que nem eu sei aquilo que eu quero mais. Por isso que temos que ter certeza daquilo que nós queremos. Eu conto uma história. Eu estou aqui na minha casa. Não é uma casa grande, enorme. Mas às vezes eu estou aqui na minha sala e eu digo, vou tomar um café. E eu abro aquela porta ali, que já dá na sala. E quando eu chego na cozinha, Rodrigo, eu não me lembro mais o que eu ia tomar, nem o que eu ia fazer. Daqui para a cozinha eu sou metralhado com informações, pensamentos, crianças me pedindo as coisas, uma rachadura na parede, a conta de luz da manhã. E eu, quando chego lá, já não sei mais aquilo que eu comecei querendo aqui dentro. Por isso se faz necessário que eu continue querendo, mesmo que as vozes, o mundo, queiram o contrário. Tenho que definir prioridade. Bartimeu definiu, vou buscar Jesus no lugar de pedir esmola. Vou ouvir, vou insistir no meu querer, mesmo que a multidão não queira. E para finalizar, Rodrigo, e demais irmãos, eu tenho que querer certo, indo à pessoa certa. Não é redundante falar isso, porque um dos grandes dilemas da vida é querer o que é certo, indo à pessoa certa. O querer, o que realmente eu preciso, necessito. Eu digo isso, Rodrigo e demais irmãos, porque tem pessoas que querem
e não precisam. E tem pessoas que precisam e não querem. Nós falamos agora, anteriormente, das pessoas que podem ir para o culto e não vão. E tem pessoas que não podem, mas estão loucas para ir. Isso, por que eu insisto em falar nessa esfera do querer? Porque se nós errarmos nisso aqui, meu irmão, nós vamos causar um dano terrível à nossa comunhão com Deus. Se nós errarmos nisso aqui, na esfera do querer, se nós não priorizarmos, se nós não soubermos realmente o que nós queremos e estar firmados, se nós não formos a pessoa certa, pedindo a coisa certa, isso vai causar um mal muito grande na minha vida. Eu digo isso porque tem pessoas que precisam desistir da sua vida longe de Deus. Precisa deixar um vício, precisa deixar um hábito. Elas sabem que precisam ir para a igreja sim, que uma brasa fora da fogueira, a tendência é se apagar. Que esse modernismo, que esse ciclo vicioso criado durante essa pandemia dentro de casa, forma crentes desviados em casa e precisam desesperadamente sair dessa situação. Mas sabe o que elas fazem? Elas não querem. Precisam, mas não querem. Conheci pessoas na minha vida como missionário, eu resumi aqui há pouco, mas já são 17 anos. Conheci pessoas que precisavam 17 desesperadamente parar de beber, parar de fumar, Rodrigo. Mas não quiseram. Já tem pessoas que não precisam, mas elas querem. Conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Não precisam de dinheiro mais para nada. Mas elas vivem, trabalham, agem como se não tivesse. Não precisam, mas querem. Esse é um dilema. Por isso que se faz importante querermos certo, indo à pessoa certa. Jesus perguntou ao cego Bartimeu: que queres que eu te faça? Pode até soar lógico na cabeça de alguém, mas não. É possível que alguém esteja tão viciado em sua mazela, e é possível que alguém esteja tão viciado na sua vidinha que se formou durante a pandemia, que ele não queira. Não queira o bem para si. É possível que seja criada uma redoma e uma proteção tão grande dentro da sua casa, que elas não querem, mesmo precisando. Por isso a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Para um cego não é tão lógica assim. Conheço pessoas que apanhavam do marido, apanhavam dia e noite. E aí a gente comprava uma passagem para São Paulo, tirava do bolso. Vocês sabem que a gente não ganha muito dinheiro. Tirava do bolso, pagava uma passagem para São Paulo, arriscado ser morto pelo marido dela e pelos familiares. E a gente dizia: vai embora, já está tudo certo. E sabe o que acontecia? Ela não ia. A gente perdia a passagem com risco de morte, arriscando a sua própria vida, a sua família, indo à casa dela, lutando a vida dela. E na hora que a gente sai, ela fica. Por isso, essa pergunta de Jesus não é tão lógica assim. Tem pessoas que dizem: eu não aguento mais essa vida. Tem pessoas que chegam para a gente, missionário, e dizem: olha, eu não suporto mais essa situação. E quando a gente luta e que abre a porta, ela diz: eu não quero sair mais dessa situação. Tem parente minha, que eu tenho a liberdade de falar, que se um dia, Rodrigo, ela acordar bem, sem nenhuma dor, é um dia perdido para ela. Como é que você está hoje? Ô, meu filho, eu não estou bem, não. Eu não estou bem, não. Eu digo: por quê? Porque estou sem dor nenhuma. Se acostumou àquilo, a vivenciar aquela lamúria todo dia. Mas eu creio que tem alguém que faça. Tem alguém que pode, de fato, realizar na minha vida aquilo que de fato eu preciso, aquilo que de fato eu necessito e que é urgente. Há alguém que consegue discernir a minha existência como ser humano e com essa pergunta: que queres que te faça, ele consegue desmembrar todo o meu coração e vencer todas as minhas resistências.
Jesus, nesse texto, no versículo 51, ele não diz que queres que Rodrigo te faça. Nesse versículo não diz, vai lá, e que queres que o pastor te faça, que a igreja te faça. O texto diz que queres que eu te faça, disse Jesus. E só vale a pena, irmão, se for ele que fizer muito. Só vale a pena se for Jesus que fizer. Há muitos por aí dizendo que faz. Você está assistindo essa transmissão agora, mas tem várias outras de pessoas dizendo que faz. E o texto e essa mensagem que eu estou anunciando essa tarde, eu estou dizendo que eu não faço. Eu estou dizendo que a minha igreja não faz. Eu estou afirmando aqui essa tarde que Jesus perguntou para um cego, carente, necessitado, que queres que eu te faça? Quem faz é ele. E cá entre nós só vale a pena se for ele que fizer mesmo. Se for outro que fizer, não vale não. Por isso, amados irmãos, quando Jesus intervém na esfera do meu querer, seja ele no aspecto que Deus falar com o seu coração, quando ele intervém, a mão é dele, o toque é dele, o contato é com ele, o poder é dele. E essa tarde eu fico muito confortável em dizer que a glória seja para ele para todo sempre. E eu costumo dizer que Jesus, ele sempre faz o que promete, mas geralmente ele faz muito mais que prometeu. Não há receio essa tarde, para finalizarmos, não há receio essa tarde, nesse momento, ao ouvir essa mensagem, de você responder essa pergunta a Jesus em suas orações, em ser de fato e de verdade sincero diante dele, e responda essa pergunta: que queres que eu te faça? Há uma dificuldade das pessoas abrirem um coração e responder uma simples questão: o que é que está se passando na sua vida? O que é que Jesus pode fazer de forma total e absoluta e que só Ele pode fazer? Há uma necessidade de ser rompida as barreiras e os paradigmas da nossa mente. Por isso, essa pergunta me faz discernir a minha alma e nesse aspecto existencial de Anderson como ser humano. O que queres que eu te faça? Por isso, não é uma pergunta tão simples assim, mas eu sinto a necessidade, nesse tempo de pandemia, que as barreiras sejam rompidas, que as carências sejam expostas diante de Jesus. Não que isso não me impeça de dizer: Rodrigo, está difícil tal e tal situação na minha vida. Mas antes de levar alguma coisa, Rodrigo, eu tenho que clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu quero que, se for para a glória do teu nome, que isso se faça na minha vida. Há uma carência de expor o meu coração, sem medo, sem receio e sem reserva. Por isso eu convido a todos nesse momento a ser íntegro e sincero diante de Jesus. O que queres que eu te faça? Geralmente ele faz muito mais do que prometeu. Iniciei falando aqui da minha avó, no breve relato. E eu iniciei dizendo que minha avó, ela orava muito para que Deus me convertesse na minha adolescência, 15, 16 anos. Né? E eu, ao anunciar essa palavra, eu me lembro das orações dela. E lembro também que ela dizia isso a Jesus. Que queres? Jesus falava ao coração dela: o que queres que eu te faça? E ela dizia: que o Senhor converta o meu neto, que ele viva para te servir. E Jesus, além de me converter, fez de mim um missionário. O que queres que eu te faça? Jesus, geralmente, faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Bartimeu saiu curado e ainda saiu seguindo e adorando Jesus. Vai para casa vendo, mas vai também andando, vai salvo, vai convicto, vai feliz. Então, essa seja o nosso desejo essa tarde. Que queres que eu te faça? Geralmente ele faz muito mais que prometeu. Geralmente essa cura não vem apenas no aspecto físico, mas espiritual e salvífico.
E essa é a minha oração, que se cumpra na vida de todos os irmãos. Então, creio que essa é a minha breve meditação, que Deus aplique essa palavra no coração de todos os irmãos, principalmente ao meu. Amém, meu irmão. Bênção. Que Deus possa estar aplicando, né, essa palavra aos nossos corações, né? Nos fazendo lembrar, né, que devemos estar clamando, né, a Cristo Jesus, colocando, né, diante dele as nossas dificuldades, os nossos pedidos, né? Às vezes falamos com tantas pessoas, né? Verdade. Colocamos a nossa situação diante de tantas pessoas, mas não colocamos a nossa situação diante de Cristo, né? Nós também temos falado muito sobre esse tema, né? Às vezes até murmuramos com outras pessoas, mas não colocamos isso diante de Deus. Nós precisamos colocar diante de Deus. Não exclui você poder dividir com alguém, mas primeiro você colocar isso diante do Senhor, né? Que Ele nos abençoe. Meu irmão, nós Amém, meu. estamos chegando ao final do nosso devocional. Nós, aos irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, né? É só deixar hoje aqui de uma forma clara, né? Nós não estamos ao vivo hoje, tá, irmãos? Nós estamos com esse vídeo gravado, tá bom? Por conta das responsabilidades que o nosso irmão Anderson, né, tem com a congregação em Terezinha, e aí esse horário de 1h da tarde no domingo ia ficar muito justo para ele poder estar conosco aqui, né, e estar no seu compromisso lá à noite, e também ter saído da escola dominical, né, para estar aqui 1h da tarde conosco. E para mim também agora, com o retorno da igreja de Heliópolis, também ficou apertado. Então, normalmente, né, no domingo teremos o nosso devocional normal aqui, mas de uma forma gravada. Então, para o irmão, para a irmã, isso não muda muito, né? Só não teremos aí os recadinhos aí, né? Com os irmãos, com os nomes dos irmãos, mas poderemos estar orando pela sua vida, pela sua família, do mesmo modo, e nós vamos fazer isso agora, né? Nosso irmão Anderson, né, fará essa oração final, colocando diante do Senhor as nossas vidas, colocando também diante do Senhor para que nós, né, como igreja, né, possamos estar realmente buscando ao Senhor em primeiro lugar, clamando a quem de fato pode resolver a nossa situação. Não a nossa situação momentânea, né, como a moeda, como uma situação difícil que estamos enfrentando, como esse homem estava enfrentando ali, mas as coisas profundas, né, as coisas que de fato só Cristo pode transformar, não apenas ajustar, ajudar, mas transformar. Aquele homem ele foi transformado, aquele homem não foi ajudado, não foi dado uma esmola para ele e no outro dia ele estava ali novamente na mesma situação. Cristo mudou a situação dele. Ele não estava mais pedindo esmola, né? Ao passo que quando ele é curado, ele já está automaticamente fazendo uma coisa que ele nunca tinha feito, que era estar acompanhando Cristo Jesus. Ele estava há muitos anos ali sentado, né, esperando que fosse ajudado, e no outro dia ele estava ali novamente da mesma forma. Então, que Deus mude, né, os nossos corações para que nós possamos, de fato, né, estarmos saindo dessa superficialidade que às vezes ficamos, né, só sendo alimentados, mas não sendo transformados, né, às vezes passando muito tempo na igreja, né, e não experimentando essa transformação através do Evangelho. Então, Anderson, nossa oração em favor dos irmãos, né, que estão nos acompanhando nesse momento, aos que acompanharão em algum outro momento aqui no YouTube, pelas suas famílias, pelas questões física, emocional e principalmente as questões espirituais, rogando, né, ao filho de Davi que possa estar tendo misericórdia de cada um de nós. Bom, irmãos, o irmão Anderson teve um problema lá de energia, né? O pessoal da companhia, né, de energia está fazendo um reparo lá no trecho próximo à casa dele, e aí ele ficou sem energia lá e está sem internet, né? Então, nós vamos fazer essa oração final, já
agradecendo a Deus por esse momento, colocando a vida dos irmãos, né, diante do Senhor e agradecendo também, né, a Deus pela vida do nosso irmão Anderson, pela sua instrumentalidade, que Deus continue abençoando poderosamente. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Grato, Senhor, por esse momento devocional. Grato, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós somos gratos, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, que traz, ó Pai, orientação para a nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, estar buscando em primeiro lugar a Ti, buscando em Cristo Jesus, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos de fato para a nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, romper com a nossa timidez, romper, ó Pai, talvez com o que vão pensar de nós, mas nós possamos, ó Pai, estar a cada dia levando diante de Ti aquilo, ó Pai, que tem causado dor, talvez por longos anos em nossas vidas. Nós possamos romper, ó Pai, colocando diante do Cordeiro tudo aquilo, ó Pai, que tem nos feito, ó Pai, sofrer, que tem nos causado, ó Pai, dificuldades emocionais, que tem nos causado, ó Pai, até paralisação espiritual em nossa vida, para que nós possamos, ó Pai, ser curados, ser transformados, ser moldados por Cristo Jesus, pois só Ele pode transformar, só Ele pode mudar, só Ele pode reverter, ó Pai, qualquer situação, ó Pai, em nossa vida, e que nós possamos estar buscando isso, não apenas, ó Pai, buscar algo superficial, algo paliativo, algo, ó Pai, que traga um conforto momentâneo, mas que possamos, ó Pai, estar de fato, ó Pai, clamando, ó Pai, colocando diante do Senhor as nossas debilidades, para que Ele possa estar transformando a nossa vida. Nós clamamos por cada família aqui representada, por cada irmão e irmã que hoje, nesse domingo, está conosco aqui, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando poderosamente as suas famílias, dando todo o necessário para esse tempo difícil, diferente que estamos enfrentando, seja físico, seja emocional, seja espiritual. Que o Senhor esteja fortalecendo a cada um de nós, através do Teu Santo Espírito. E aqueles familiares, ó Pai, que temos, que não conhecem a Ti, que o Senhor possa, ó Pai, através de nós, estar anunciando o Evangelho, que nós possamos ser instrumentos Teus, para que eles possam, através do Teu Santo Espírito, estar tendo um encontro pessoal contigo, sendo, ó Pai, libertos da escravidão do pecado, sendo convencidos do pecado, da justiça e do juízo, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor nos abençoe a estarmos orando uns pelos outros. Colocamos também a vida do nosso irmão, o Pai missionário Anderson. Que o Senhor continue abençoando a sua família, abençoando o seu ministério, seus estudos, a congregação em Terezinha, da qual ele está designado. Que o Senhor continue abençoando poderosamente, ó Pai, esse período, para que tudo que ele fizer seja orientado por Ti. Tudo que ele fizer seja por Ti, ó Pai, direcionado, para que ele possa, ó Pai, fazer exatamente aquilo, ó Pai, que o Senhor designou, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós oramos, nos despedindo em paz. Em nome de Cristo que oramos. Amém, ó Pai. Irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que bom, né, que estivemos aqui mais esse domingo, né? Hoje de forma gravada, né? Mas a mesma graça do Senhor Jesus é sobre nós. Fomos abençoados, né? Eu aqui gravando com o irmão Anderson numa quinta-feira, mas você sendo abençoado hoje, domingo, né? Dia do Senhor, que você possa estar usando o restante desse dia, como até aqui acredito que você tenha usado para glorificar o nome de Cristo Jesus. Que você possa estar clamando dia a dia para o Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Davi, para que tenha misericórdia da sua vida. Que Ele nos abençoe, queridos. Nos vemos aqui no próximo final de semana e espero que você esteja acompanhando, né, o canal aqui. Eu peço que você, se ainda não é inscrito, que você se inscreva em nosso canal para que ele possa chegar, né, a mais pessoas, a sua inscrição, a sua curtida, né, o seu comentário, né, ele é importante para que o nosso canal ele possa ser melhor colocado, né, pelo YouTube, né, e assim ele é mais divulgado também por essa plataforma. Então, não é uma questão de visibilidade pela visibilidade, mas é a visibilidade pela oportunidade de mais pessoas poderem estar
sendo edificadas através da palavra de Deus. Então, queridos, faça isso, compartilhe, né, curta, e também, se você quiser estar participando do nosso grupo no WhatsApp, onde apenas nós comunicamos quando será o devocional pelo Facebook, nós fazemos de forma mais esporádica, e também conhecendo aí o nosso ministério em Garanhuns, tá? Então, nós estaremos aí comunicando, nós estamos aperfeiçoando ainda essa modalidade de comunicação, mas já faça parte lá, meu irmão. Está aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, o link, né, do WhatsApp para você participar lá. Alguns irmãos já estão, né? Não temos muitos irmãos, não é um grupo que vai ficar lá bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo onde só eu compartilho, só eu posto as coisas. Então você vai estar sendo informado do nosso ministério, né, hoje em Garanhuns, tá? Então, da nossa preparação, dos nossos devocionais, os próximos devocionais aqui no YouTube, quem será? Então você vai ser o primeiro aí a ter as informações. E quando estivermos fazendo algum devocional pelo Facebook, nós comunicaremos lá por esse grupo. Então, se você quiser fazer parte, está na descrição desse vídeo também aqui, e seja muito bem-vindo ao nosso grupo do WhatsApp. Fique com Deus, um bom domingo, Deus abençoe a cada um, e nos vemos aqui no nosso próximo devocional na semana que vem, se Deus assim permitir. A paz, queridos.